Olá, minha gente querida! Sejam todos muito bem-vindos. Acomodem-se, pois a história que vou contar hoje não é apenas sobre dinheiro ou traição. É sobre a força que se esconde no silêncio, sobre a sabedoria que muitos confundem com ingenuidade. É a história de Lúcia, uma mulher que, como tantas outras, dedicou a vida à família. E que, no momento de sua maior dor, descobriu que o ninho que construiu com tanto amor estava, na verdade, cheio de abutres. Você já sentiu o silêncio de uma casa que antes era cheia de risadas? Aquele silêncio que grita, que ecoa em cada cômodo vazio? Era esse o silêncio que abraçava Lúcia naquela manhã de terça-feira. Fazia apenas uma semana que Antônio, seu companheiro de 45 anos, o rei do seu coração e, para muitos, o rei do pelourinho, havia partido. O cheiro do café ainda era o mesmo, o coado na hora, forte como ele gostava. Mas a segunda xícara, a dele, permanecia fria e vazia sobre a mesa. Lúcia e Antônio eram uma daquelas duplas que parecem ter sido desenhadas pela mão de Deus. Ele, com o seu sorriso largo e sua habilidade de vender até acarajé para a baiana, era o rosto da pequena agência de turismo e da loja de artesanato que eles mantinham no coração do Pelourinho. Era a alma do negócio. Lúcia, por sua vez, era a base. A mulher quieta, de sorriso doce, que administrava a casa, criou os 2 filhos, Marcos e Carla, e que, para todos os efeitos, vivia às sombras do marido carismático. Todos a viam assim: a dona Lúcia, uma mulher simples, uma esposa exemplar. Mas ninguém, nem mesmo os filhos, fazia ideia da profundidade daquele oceano de sabedoria que existia por trás de seus olhos castanhos. A tempestade do luto mal havia passado, quando os filhos, criados com tanto esmero, bateram à sua porta. Marcos, o mais velho, um homem de 40 anos com a pressa de São Paulo nos olhos, e Carla, a caçula, com seus 35 anos e um gosto para luxos que o salário dela nunca conseguiu bancar. Eles entraram, deram um beijo protocolar na testa da mãe e sentaram-se à mesa do café. A preocupação em seus rostos parecia tão falsa quanto uma nota de R$ 3. "Mãe", começou Marcos, com aquele tom de quem vai dar uma notícia ruim, mas já tem a solução pronta. "A gente precisa ser prático. O luto é terrível, mas as contas não esperam." Carla completou, enquanto olhava as próprias unhas perfeitamente feitas. "A senhora não precisa se preocupar com nada disso. Nós vamos resolver tudo. O papai era um sonhador, a gente sabe, mas ele não era bom com números. A agência, a loja... Mãe, o papai deixou muitas dívidas." Essa foi a primeira facada. E veio dos seus. Dívidas? Lúcia franziu a testa, uma confusão genuína, ou talvez nem tanto, em seu rosto. Antônio? O homem que contava cada moeda, que anotava cada despesa em seus cadernos de capa preta? Como assim dívidas? "Mas como, meu filho? Seu pai sempre foi tão cuidadoso." "Pois é, mãe. Cuidado não paga boleto", disse Marcos com uma frieza que cortou o ar. "Nós já conversamos com um amigo meu, um corretor. Ele disse que, pelos imóveis do Pelourinho, mesmo com a baixa do mercado, a gente consegue um dinheiro bom. Dá para pagar tudo que o papai devia e ainda sobra um valor para a senhora se mudar para um apartamento menor, mais seguro, mais fácil de cuidar. A gente cuida de tudo." A proposta era essa: vender a história deles. Vender o suor de Antônio, o chão onde eles construíram a vida, para pagar dívidas que Lúcia nunca tinha ouvido falar. Eles a tratavam como uma criança, uma inválida, que precisava ser tutelada. E Lúcia, ali, sentada na cadeira que por 45 anos fora ao lado da de seu grande amor, apenas os observava. Ela via a ganância brilhando nos olhos deles, a pressa em transformar luto em lucro. Naquela noite,
Depois que os filhos se foram, deixando para trás um rastro de planos e mentiras, Lúcia não chorou. Ela se levantou, foi até o velho escritório de Antônio e parou em frente à estante de livros. Seus dedos deslizaram sobre as lombadas gastas de Jorge Amado até encontrarem um livro de contabilidade, um daqueles de capa preta. Mas ela não o abriu. Em vez disso, ela se lembrou das últimas palavras de Antônio para ela numa noite calma, semanas antes de adoecer. Ele segurou a mão dela e disse com um sorriso misterioso: "Minha Lúcia, você é a mulher mais forte que eu conheço. Se um dia eu for primeiro que você e os abutres resolverem aparecer, não se assuste. Deixe que eles se revelem. Apenas observe o voo deles. Você sabe exatamente onde o nosso verdadeiro tesouro está guardado." E aqui, minha gente, começa a nossa primeira grande reviravolta. Lúcia não era uma vítima desavisada. Ela era uma sentinela, uma guardiã de um segredo que nem os próprios filhos sonhavam existir. A dor da traição era real, cortava sua alma. Mas por baixo do luto, uma chama de justiça começava a arder. O plano de Antônio estava em curso e ela era a executora. Na manhã seguinte, Marcos ligou. "Mãe, o corretor, meu amigo Cláudio, está indo aí hoje à tarde para avaliar tudo. Seja simpática, por favor. Precisamos que ele goste da senhora para fazer um bom negócio." Lúcia concordou com uma voz suave. Naquela tarde, o tal Cláudio andou pela loja, olhou para a agência, fez anotações e, com um ar de quem está fazendo um grande favor, ofereceu um valor que era, no mínimo, um insulto. Um valor que mal pagaria o apartamento que eles queriam para ela. Marcos e Carla, no telefone, pressionaram. "É pegar ou largar, mãe. Uma oferta dessa não aparece de novo. Aceite. Diga sim para o Cláudio." A câmera, se existisse, focaria no rosto de Lúcia, nos olhos dela. Um misto de dor, memória e uma determinação fria como aço. O corretor à sua frente, com a caneta e o contrato na mão. A voz dos filhos no viva-voz, urgentes, gananciosos. O legado de Antônio em jogo. O silêncio na sala era ensurdecedor. A pergunta que fica no ar é: o que ela vai fazer? Assinar o papel e dar aos filhos o que eles tanto querem, seguindo o plano de observar? Ou revelar o jogo agora? O que você faria no lugar dela? A decisão de Lúcia pode selar o destino. Ou o deles. Fique comigo, porque no próximo capítulo, a teia de mentiras que Marcos e Carla teceram começa a se apertar de um jeito que eles não imaginaram. E uma chave antiga, escondida num lugar improvável, está prestes a abrir a primeira porta para a verdade. Você não pode perder. Minha gente, que momento! A pressão no ar daquela sala era palpável. De um lado, a ganância faminta dos filhos. Do outro, a dor silenciosa de uma mãe. Cláudio, o corretor, com o seu sorriso predatório, estendia a caneta para Lúcia como se lhe oferecesse uma sentença. E ela, a nossa Lúcia, olhou para o contrato. O nome de Antônio, a assinatura dele nos documentos de propriedade, saltou do papel e atingiu seu coração como uma brasa viva. E nesse momento, ela fez a única coisa que uma mulher acuada, mas brilhante, poderia fazer. Ela usou a própria dor como um escudo. Seus ombros caíram. Uma lágrima, solitária e genuína, escorreu por seu rosto. A mão que ia pegar a caneta começou a tremer. Eu não consigo, ela sussurrou, a voz fraca, embargada. É a última coisa que tem o cheiro dele, o toque dele. Eu sei que preciso. Eu sei que vocês estão fazendo isso por mim. Mas me deem só mais uma noite. Uma noite para me despedir das minhas memórias. Para conversar com as paredes que ouviram nossas risadas. Amanhã de manhã eu assino. Eu prometo. Que atuação! Digna de um Oscar. Marcos e Carla se entreolharam, um misto de impaciência e alívio. Era a confirmação final de que a mãe era apenas uma velhinha sentimental e frágil. "Tudo bem, mãe", disse Marcos, condescendente. "Claro, uma noite não vai fazer diferença. Amanhã, às 9, o Cláudio volta."
Eles se foram, convictos da vitória, deixando Lúcia para trás, imersa em sua suposta fragilidade. Mas no momento em que a porta se fechou, a mágica aconteceu. A viúva de luto desapareceu. A mulher que se ergueu da cadeira não tinha lágrimas nos olhos, mas sim a chama de uma missão. Seus movimentos, antes lentos e pesados pela dor, tornaram-se precisos, ágeis. O plano de Antônio não era apenas observar, era agir, e a hora tinha chegado. Ela foi direto ao escritório, à estante de livros que era o xodó do seu marido. Seus dedos não procuravam os cadernos de capa preta desta vez. Eles deslizaram por entre as obras de arte da literatura baiana até encontrarem o livro preferido de Antônio, aquele com a capa gasta de tanto ser lido, Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Ela abriu o livro, não em uma página qualquer, mas na página 212, o dia do aniversário de casamento deles. E lá estava, prensada entre as palavras de amor de Nassib e Gabriela, uma pequena chave de bronze oxidada pelo tempo. Enrolado nela, um bilhete com a caligrafia firme de Antônio. O coração de Lúcia disparou. Era a caligrafia dele, uma conversa através do tempo. O bilhete dizia apenas uma frase: "Para abrir a porta do futuro, minha Lúcia, você precisa revisitar o nosso primeiro endereço." O primeiro endereço? A memória transportou para 45 anos atrás. Eles não tinham nada, apenas sonhos. Não era um apartamento, nem uma casa. Era um pequeno quarto que eles alugaram nos fundos de uma antiga biblioteca no bairro da Saúde, um lugar que cheirava a papel velho e maresia. Uma biblioteca que, para o resto da cidade, estava fechada há décadas, mas que, para eles, era o começo de tudo. E aqui, amigos, vem a nossa segunda grande reviravolta. A chave que Lúcia tinha em mãos não era de um cofre de banco, era a chave da porta da frente daquela biblioteca abandonada. Antônio não a deixou fechar, pelo contrário. Anos depois, quando a vida melhorou, ele a comprou, em segredo. Ninguém sabia, nem Marcos nem Carla. Aquele lugar esquecido por todos era o verdadeiro cofre de Antônio. Vestindo um chale escuro, Lúcia saiu pelas ruas silenciosas de Salvador. A noite abafada da Bahia era sua cúmplice. Ela chegou em frente ao casarão antigo, com as janelas empoeiradas e a pintura descascada. A chave entrou na fechadura e girou com um clique que ecoou na rua vazia. A porta se abriu com um gemido, revelando a escuridão e o cheiro sagrado de livros e poeira. Lá dentro, sob a luz fraca de uma lanterna que levara consigo, um santuário de segredos se revelou. Não era uma biblioteca bagunçada, era um arquivo meticulosamente organizado. Mapas de Salvador, plantas de engenharia, escrituras, contratos, o trabalho de uma vida inteira de investimentos inteligentes, todos feitos nas sombras, enquanto ele mantinha a fachada do comerciante simples do Pelô. Aquele homem não era apenas um sonhador, era um arquiteto de futuros. Lúcia não olhou para as escrituras dos casarões que valiam milhões. Ela sabia onde estavam. Seu foco era outro. Ela caminhou até uma seção nos fundos intitulada Contingências. Ali, em uma prateleira, havia uma série de pastas, e ela puxou uma pasta de cor parda com uma etiqueta simples, escrita à mão por Antônio. A etiqueta dizia: Cláudio Vasconcelos, corretor. Ela abriu a pasta. Dentro não havia contratos ou propostas, havia cópias de documentos, extratos bancários, fotos, um dossiê completo. Enquanto folheava os papéis sob a luz da lanterna, um sorriso lento, quase imperceptível, mas afiado como uma razão, surgiu nos lábios de Lúcia. O voo dos abutres estava perfeitamente mapeado. Antônio não deixou nada ao acaso. A mulher que os filhos acreditavam estar em casa, chorando suas memórias, na verdade estava em seu quartel-general, segurando a arma que ia virar o jogo. O corretor ganancioso, o amigo de confiança do seu filho, estava prestes a ter a maior surpresa da vida dele. Lúcia não estava só um passo à frente, ela era a dona do tabuleiro inteiro. A pergunta agora não é mais o que ela vai fazer, mas sim como ela vai começar a mover as peças. O que será que existe nesse dossiê que fez Lúcia sorrir daquele jeito? Prepare-se, porque no próximo capítulo, o caçador
vai se tornar a caça. A visita de Cláudio, o corretor, às 9 da manhã, não será para pegar uma assinatura. Será para enfrentar um passado que ele achava estar enterrado. A teia da justiça começa a ser tecida, fio a fio, e você vai acompanhar tudo. Minha gente, imaginem a cena. 9 horas da manhã. A casa de Lúcia, que na noite anterior era um santuário de memórias e planos secretos, agora é um palco. Um palco banhado pela luz dourada do sol da Bahia, que entra pelas janelas e dança sobre os móveis de madeira escura. No centro de tudo, uma mesinha de café. Sobre ela, uma toalha de renda branca impecavelmente engomada. 2 xícaras de porcelana, um bule com café fresco e, ao lado, quase como um objeto de decoração, uma inofensiva pasta de cor parda. Lúcia, vestida com um vestido simples e escuro, está sentada no sofá, a personificação da calma. Qualquer um que a visse diria: eis uma viúva serena, aguardando uma visita. Mas nós, que conhecemos seu segredo, sabemos que ali está sentada uma leoa, esperando o momento exato de dar o bote. A campainha toca, pontualmente. Lúcia respira fundo e abre a porta. É ele, Cláudio Vasconcelos, o corretor, com seu terno bem cortado, o cabelo engomado e um sorriso que não alcança os olhos. Ele exala autoconfiança. Ele está aqui para finalizar o serviço, pegar a assinatura da velhinha e embolsar a sua gorda comissão, parte da qual, claro, seria dividida com seu amigo Marcos. Bom dia, dona Lúcia. A senhora descansou, dormiu bem? Ele diz, a voz melosa, paternalista. Pronta para resolvermos isso e a senhora poder ficar em paz? Bom dia, seu Cláudio. Entre, por favor. Eu preparei um café, responde Lúcia, com uma doçura desarmante. Ele entra, o predador adentrando a armadilha sem saber. Senta-se na poltrona em frente a ela, aceita o café. Ele está no controle, pelo menos é o que ele pensa. Ele abre sua pasta, tira o contrato, mas antes que ele possa falar, Lúcia começa, a voz suave, nostálgica. Sabe, seu Cláudio, olhando para o senhor, um homem de negócios, tão bem-sucedido, eu me lembro tanto do meu Antônio. Ele também amava o que fazia. Ele tinha um brilho nos olhos quando falava de projetos, de construir coisas. E ele sempre me dizia uma coisa. Ela faz uma pausa, olhando nos olhos dele. Ele dizia, Lúcia, um homem não é nada sem a sua palavra. A reputação é o único patrimônio que ladrão nenhum pode roubar. Cláudio sorri, um pouco impaciente. Seu Antônio era um sábio, dona Lúcia, um grande homem, mas com todo respeito ao luto da senhora, talvez pudéssemos ir ao contrato? Tem outro compromisso. Claro, claro, o senhor tem razão. Mas antes, já que falamos do meu marido, quero lhe mostrar uma coisa que ele guardou. Uma lembrança. E com um movimento lento, deliberado, ela vira a pasta parda que estava sobre a mesa. O nome Cláudio Vasconcelos, escrito pela caligrafia de Antônio, fica virado para ele. O sorriso de Cláudio congela, desaparece. Seu rosto perde a cor. O predador acaba de farejar o perigo. Ele reconheceria aquela pasta em qualquer lugar. O que é isso, dona Lúcia? Ele gagueja. E então, minha gente, a nossa terceira e devastadora reviravolta se revela. Meu marido tinha uma memória excelente, seu Cláudio. Ele se lembrava, por exemplo, de um jovem corretor há uns 20 anos que estava prestes a perder tudo, falido, com um nome sujo, com uma esposa e 2 filhos pequenos para criar. Os olhos de Cláudio se arregalam, o suor começa a brotar na sua testa. Antônio viu potencial naquele rapaz e, sem contar para ninguém, fez a ele um empréstimo, um valor considerável, o suficiente para salvar o negócio e a sua família. Sem juros, sem prazo, a única condição estava escrita em uma nota promissória, que eu tenho aqui. Ela abre a pasta e mostra o documento amarelado. Era uma cláusula moral. Ele pedia que o rapaz prometesse que pelo resto da vida conduziria seus negócios com honestidade,
para nunca mais passar pela humilhação que passou. Lúcia levanta os olhos do papel e encara o Cláudio, que parece ter encolhido na poltrona. Meu marido nunca cobrou essa dívida. Ele acreditava na sua palavra. E é assim que o senhor retribui? 20 anos depois, tentando roubar a viúva dele, em conluio com os próprios filhos dela, oferecendo 1/10 do que as propriedades valem? O silêncio que se segue é pesado, absoluto. Cláudio está em xeque, mas o xeque-mate ainda está por vir. E o mais curioso, seu Cláudio, é que o Antônio era um homem precavido. Ele continuou acompanhando sua carreira e ele guardou provas. Provas que, se entregues ao Conselho de Corretores e à polícia, não apenas acabariam com a sua licença, mas provavelmente o colocariam em um lugar bem menos confortável que essa sala. Cláudio está pálido, derrotado. A armadilha se fechou. Então, nós temos 2 opções, Lúcia diz com a tranquilidade de uma general. Opção 1, eu entrego essa pasta às autoridades. Opção 2, o senhor pega o seu telefone agora e se torna um homem honesto, pela primeira vez em muito tempo. O que a senhora quer que eu faça? Ele pergunta, a voz um fio. É simples. O senhor vai ligar para o meu filho, Marcos, vai dizer que, por uma questão de ética profissional, o senhor passou a noite revisando os valores e que cometeu um erro terrível. Vai dizer que o patrimônio do meu falecido marido vale no mínimo 10 vezes mais do que a avaliação inicial. E que, por isso, o senhor está retirando a sua oferta e não pode, em sã consciência, participar de um negócio tão injusto com uma viúva. Vai aconselhá-lo a procurar uma avaliação isenta e nunca mais vai me procurar. Entendeu? O plano era genial. Lúcia não se revelaria. Ela criaria o caos e o pânico no campo inimigo, usando o próprio peão deles. Elas faria duvidar do próprio esquema, do próprio amigo. Elas deixaria no escuro, apavorados, enquanto ela, das sombras, preparava o próximo movimento. Cláudio, tremendo, pega o celular. Seus dedos gordos e suados mal conseguem discar o número de Marcos. Lúcia o observa, impassível, enquanto leva a xícara de café aos lábios, sorvendo um gole com a calma de quem acabou de vencer a primeira batalha de uma longa guerra. A câmera foca na tela do celular de Cláudio. A foto de Marcos sorrindo aparece. A palavra chamando pisca. O som da chamada começa a ecoar na sala silenciosa. 1, 2, 3 toques. E a cena corta. A ligação que vai detonar uma bomba de pânico e desconfiança no colo de Marcos e Carla está prestes a ser atendida. A ganância deles está prestes a se transformar em puro pavor. E agora? Como eles vão reagir? Vão desconfiar da mãe ou vão se voltar contra o corretor? Uma coisa é certa, o jogo mudou. E Lúcia está apenas começando a se aquecer. Enquanto a calma reinava na casa de Lúcia, a poucos quilômetros dali, em um apartamento com vista para a Baía de Todos os Santos, a atmosfera era de pura celebração. Marcos e Carla, os filhos pródigos, brindavam. O vinho era caro, o sorriso era largo. A vitória era certa. A mãe, a coitadinha, tinha cedido. O corretor, o amigo, estava finalizando o serviço. A herança, o futuro de luxo, estava a um passo de distância. Um brinde, minha irmã, disse Marcos, erguendo a taça. Ao fim dos nossos problemas e ao começo da nossa vida de verdade. Ao papai, disse Carla com um sorriso irônico, que mesmo sem querer, nos deu a chave para a liberdade. E foi nesse exato momento de arrogância que o celular de Marcos tocou. A foto de Cláudio, o corretor, brilhou na tela. Marcos atendeu, colocando no viva-voz, o rosto já contorcido em um sorriso de antecipação. Fala, meu amigo, já pegou a assinatura? Podemos estourar o champanhe? Do outro lado da linha, a voz de Cláudio não era de um vencedor. Era a voz de um homem apavorado. Trêmula, rápida. Marcos, escuta, eu não posso fazer isso.
A sala ficou em silêncio. O sorriso de Marcos e Carla murchou. Como assim não pode? Do que você está falando, Cláudio? Eu passei a noite revisando os papéis, o mercado. Marcos, eu cometi um erro terrível na avaliação, um erro grotesco. O patrimônio do seu pai, os imóveis no Pelourinho, valem no mínimo 10 vezes mais. É uma fortuna, Marcos, uma fortuna! O queixo de Marcos caiu. 10 vezes mais? Carla levou a mão à boca. A ganância em seus olhos brilhou como fogo. Mas a euforia durou um segundo, pois a voz de Cláudio continuou. E por uma questão de ética profissional, pela minha licença, pela memória do seu pai, eu não posso continuar com um negócio tão injusto com a sua mãe. Eu estou retirando a minha oferta, Marcos. Sinto muito. Aconselho vocês a procurarem uma avaliação isenta. Adeus. E desligou. O silêncio que se seguiu foi pesado. E então, a explosão. Desgraçado! Gritou Marcos, atirando o celular no sofá. Traidor! Ele descobriu alguma coisa! Carla, que era mais rápida no raciocínio da malandragem, completou o pensamento do irmão. Ele não cometeu erro nenhum. Ele percebeu o tamanho do tesouro e agora quer tudo para ele. Ele vai passar por cima da gente, comprar os imóveis por outro meio e nos deixar com a mixaria. A ironia era deliciosa, não acham? Os dois abutres acusando um terceiro de ser um deles. A ganância é um veneno que cega. Em nenhum momento, em nenhuma fração de segundo, eles cogitaram a possibilidade de que a mãe, a simplória Dona Lúcia, pudesse ter algo a ver com aquilo. Para eles, ela continuava sendo um peão que agora precisava ser protegido do novo inimigo. Eles não perderam tempo. Pegaram o carro e voaram para a casa da mãe, prontos para a guerra. Entraram sem bater, os rostos inflamados de uma fúria justiceira. Mãe, a senhora não vai acreditar. O Cláudio nos traiu. E ali, minha gente, Lúcia deu mais um show. Ela se levantou, assustada, levando a mão ao peito. O que foi, meus filhos? Pelo amor de Deus, que caras são essas? Eles contaram a história, a versão deles. O corretor ganancioso que descobriu o ouro e agora os queria fora do caminho. Lúcia ouvia tudo, com os olhos arregalados de choque, a boca entreaberta em espanto. Ela balançava a cabeça desolada. Mas um homem que parecia tão correto? Meu Deus! E agora? O que vamos fazer? Eu estou tão perdida sem o pai de vocês? Ela jogou a isca e eles morderam com força. Nós vamos resolver, mãe. Nós, disse Marcos, batendo no peito. Vamos colocar outro corretor. Vamos fazer alguma coisa. Mas e se ele tentar alguma coisa contra a gente? Ele parece perigoso, disse Lúcia com a voz trêmula, plantando a semente do medo. Ah, se o Antônio estivesse aqui! Ele sempre soube como lidar com gente assim. Ele tinha os contatos dele, ele tinha aquele advogado antigo, amigo da família. Como era o nome dele? Doutor Ferreira. Um senhorzinho, muito correto. Antônio confiava nele de olhos rechados. Talvez ele pudesse nos ajudar a entender os papéis. A menção a um senhorzinho, advogado, soou como música nos ouvidos de Marcos e Carla. Um advogado da velha guarda. Alguém que eles poderiam facilmente manipular, alguém que não teria a malícia do mundo dos negócios moderno. Era a solução perfeita. Ótima ideia, mãe, disse Carla. Um advogado da confiança do papai é exatamente o que precisamos. A senhora tem o número dele? Lúcia foi até a estante, pegou uma agenda de telefones antiga, com a capa gasta, e folheou com o dedo. Aqui, Dr. Horácio Ferreira. O escritório dele ainda é no centro. Marcos pegou o número e discou na mesma hora, colocando no viva voz, para que todos ouvissem. Ele era o homem no controle. Era ele quem estava resolvendo. O telefone chamou. 1, 2 vezes, 3, e então uma voz atendeu.
Uma voz que correspondia exatamente à expectativa deles. A voz de um homem idoso, um pouco cansada, mas muito educada. Alô? Doutor Horácio Ferreira? Pois não? Doutor, aqui é o Marcos, filho do Antônio Almeida. O senhor se lembra de nós? Houve uma pausa. A voz do outro lado pareceu se encher de uma emoção genuína. Marcos, meu rapaz! Claro que me lembro! Que tristeza o que aconteceu com seu pai, um grande amigo. Meus pêsames. Como está a sua mãe? A empatia do velho advogado era o selo de aprovação que Marcos precisava. Ele está aqui, abalada, mas forte. Doutor, precisamos da sua ajuda. Precisamos resolver a questão da venda dos imóveis que meu pai deixou no Pelourinho. E então, o chão se abriu. A voz do Dr. Ferreira, antes trêmula e suave, mudou. Adquiriu um tom de clareza e firmeza que fez Marcos e Carla se entreolharem. E aqui vem a nossa quarta e talvez mais chocante reviravolta até agora. Venda? Disse Marcos. Que venda, Marcos? Isso é impossível. Pelo que consta no testamento do seu pai, que está aqui na minha mesa, lacrado e registrado, os imóveis do Pelourinho não podem ser vendidos. Nunca. Eles são um patrimônio inalienável da família. A sala ficou em um silêncio mortal. As palavras testamento, inalienável e impossível ecoaram nos ouvidos de Marcos e Carla como uma sentença. Testamento? Que testamento? O plano simples e direto deles acabou de colidir com um muro de concreto jurídico que eles nem sabiam que existia. Lúcia, no canto do sofá, apenas observava o pânico florescer no rosto de seus filhos. Eles achavam que estavam no controle, mas acabaram de cair num labirinto legal, desenhado anos antes pela mão do próprio pai. O que mais esse testamento esconde? E por que Antônio faria uma coisa dessas? A visita ao escritório do Dr. Ferreira promete ser muito mais do que uma simples consulta. A verdade sobre o que Antônio realmente pensava sobre o futuro de sua família e de seus filhos está prestes a ser revelada. E eu garanto, não é nada do que eles esperam. Aquele fim de semana, minha gente, foi um purgatório para Marcos e Carla. A sexta-feira terminou com a bomba do testamento inalienável. O sábado foi um dia de discussões acaloradas, teorias da conspiração e acusações mútuas. O domingo foi um dia de silêncio tenso, onde a ansiedade pelo encontro de segunda-feira era uma nuvem de tempestade pairando sobre o apartamento luxuoso na Graça. A semente da discórdia, plantada pela ligação de Cláudio, agora regada pela revelação do Dr. Ferreira, começava a brotar em um matagal de paranoia. Finalmente, a manhã de segunda-feira chegou. Eles buscaram Lúcia em casa. Ela estava, como sempre, serena. Vestia um tailleur bege discreto, o cabelo preso em um coque elegante. Parecia mais uma executiva indo para uma reunião do que uma viúva indo descobrir seu destino. O endereço do escritório do Dr. Ferreira os levou, para sua surpresa, de volta à Avenida Tancredo Neves, o coração financeiro de Salvador, e para um prédio ainda mais imponente do que eles imaginavam. Ao entrarem na recepção do 15º andar, não encontraram um escritório empoeirado e abarrotado de livros velhos. Encontraram um ambiente amplo, moderno, com paredes de vidro, arte contemporânea e uma vista espetacular da cidade. Ferreira e Associados, dizia a placa de aço escovado na parede. Aquilo não era o consultório de um senhorzinho, era o quartel-general de um tubarão. E o Dr. Horácio Ferreira não era o velhinho de voz trêmula do telefone. O homem que os recebeu em sua sala era alto, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestindo um terno italiano e com olhos azuis que pareciam ler a alma. A voz dele, agora ao vivo, era firme, grave e não deixava espaço para brincadeiras. Lúcia já estava lá, sentada confortavelmente em uma poltrona de couro, tomando uma água com gás. Marcos e Carla engoliram em seco. O jogo já tinha começado e eles já estavam perdendo. Sentem-se, por favor, disse Dr. Ferreira, sem sorrir. Ele pegou um envelope pardo, lacrado, de sua mesa.
Estamos aqui para a leitura do último testamento de meu amigo e cliente, Antônio Almeida. Um documento redigido e assinado há 2 anos, em pleno gozo de suas faculdades mentais, testemunhado e devidamente registrado. Ele rompeu o lacre com um abridor de cartas. O som do papel se rasgando foi o único ruído na sala. Ele ajeitou os óculos e começou a ler. A linguagem era formal, jurídica. Ele passou pelos bens, pelas contas, e então chegou à cláusula que os trouxera ali. Cláusula 4ª. Declaro que todos os meus bens imóveis localizados no bairro do Pelourinho, listados no anexo 1 deste documento, constituem o coração da história de minha família. Por este motivo, são inalienáveis, impenhores e incomunicáveis, jamais poderão ser vendidos. Seus rendimentos, oriundos de aluguéis e atividades comerciais, deverão ser depositados em um fundo, a ser administrado pelo executor do testamento. Marcos se mexeu na cadeira, ansioso. Quem seria o executor? Ele? Um primo? O próprio advogado? Dr. Ferreira fez uma pausa dramática e continuou. Parágrafo 1º. Nomeio como única e exclusiva executora deste testamento, com plenos poderes de administração do fundo e dos bens, a minha amada esposa, Lúcia Ribeiro Almeida. O queixo de Carla caiu. Os olhos de Marcos fuzilaram a mãe, que permaneceu impassível, olhando para o advogado. A mãe deles? A incapaz? A sentimental? Ela seria a dona da chave do cofre. O plano deles de vender, de pegar o dinheiro, de controlar tudo, acabara de ser pulverizado. Isso é um absurdo, explodiu Marcos. Silêncio, por favor. Eu ainda não terminei, disse Dr. Ferreira com uma autoridade gélida. E o que ele leu a seguir foi a pá de cala. E aqui, amigos, vem a 5ª e mais humilhante reviravolta. Cláusula 5ª. Tendo em vista o meu profundo amor por meus filhos Marcos e Carla, e a minha preocupação com a falta de responsabilidade financeira que ambos demonstraram ao longo de suas vidas adultas, estabeleço as seguintes condições para que possam usufruir de qualquer rendimento deste fundo. Os rostos dos filhos, antes pálidos de choque, agora estavam vermelhos de raiva. Parágrafo 1º. Meus filhos só terão direito a uma mesada, cujo valor será estipulado pela executora, após cumprirem cumulativamente as seguintes exigências: a. Apresentar quitação de todas as suas dívidas pessoais, incluindo cartões de crédito, empréstimos e cheques sem fundo, usando para isso recursos próprios. B. Comprovar vínculo empregatício estável com carteira assinada por um período mínimo e ininterrupto de 12 meses. C. Apresentar à executora um plano financeiro detalhado para o futuro, aprovado por um consultor independente. A sala girava. Aquilo não era um testamento, era um programa de reeducação financeira póstumo. Um tapa na cara. Antônio não estava apenas protegendo o patrimônio. Ele estava forçando os filhos a se tornarem os adultos que ele sempre quis que fossem. Isso é um absurdo, gritou Carla, de pé. O papai nunca faria isso, ele nos amava. Isso é coisa sua, ela disse apontando para a mãe. A senhora manipulou ele, fez a cabeça dele contra nós. E pela primeira vez, Lúcia falou. Sua voz não era de raiva, mas de uma tristeza profunda que doía mais do que qualquer grito. Seu pai fez isso justamente porque amava vocês. Ele me disse com todas as letras que o maior presente que ele podia deixar não era dinheiro, mas a dignidade de vocês se sustentarem. E ele me fez prometer, no leito de morte, que eu cumpriria cada palavra deste documento, e eu vou cumprir. A calma dela, a aceitação, foi a prova final. Ela não era uma vítima, ela era a guardiã do legado. Encurralados, humilhados, sem saída, a ganância deles era um animal faminto preso em uma jaula. E foi então que Carla, com o veneno escorrendo nos olhos, jogou a última e mais suja cartada. Isso não vai ficar assim, ela sibilou olhando para o irmão e depois para Lúcia. Existe outro jeito.
A gente pode contestar esse testamento na justiça. A gente pode provar que a mamãe é uma idosa senil, incapaz de administrar qualquer coisa. E que o papai, doente, não estava em seu juízo perfeito quando assinou essa palhaçada. A gente consegue um laudo médico, mãe. E aí, quem vai rir por último somos nós. A ameaça pairou no ar. Vil, inacreditável. Declarar a própria mãe como mentalmente incapaz para colocar as mãos no dinheiro. Era o fundo do poço da traição. Dr. Ferreira permaneceu em silêncio. E Lúcia? Lúcia apenas os encarou, seu rosto uma máscara de serenidade que escondia a dor daquela facada final, mas talvez, apenas talvez, também escondesse a certeza de uma última carta na manga. Eles estão dispostos a tudo, a destruir a dignidade, a reputação, a história da própria mãe. Mas será que eles imaginam que Antônio e Lúcia, no seu jogo de xadrez, previram até mesmo este movimento desesperado e sujo? A guerra está prestes a se tornar pública, e um personagem esquecido do passado de Antônio, que ninguém nunca esperaria, está prestes a entrar em cena para provar que a sanidade de Lúcia, na verdade, é a peça mais afiada desse tabuleiro. A tempestade está chegando. Minha gente, os dias que se seguiram à leitura do testamento foram de um silêncio pesado, um silêncio que precede as grandes batalhas. Marcos e Carla não ligaram mais. A ameaça deles ficou pairando no ar, venenosa, como a umidade que emana do asfalto depois de uma chuva de verão. Para Lúcia, cada dia era uma prova de resiliência. Ela se ocupava com as pequenas coisas, regava suas samambaias, lia seus livros, mas a expectativa do próximo golpe era uma sombra constante. E o golpe veio. Na sexta-feira, 26 de setembro, ao final da tarde, o sol já começava a pintar o céu da Baía de Todos os Santos com tons de laranja e lilás. O som da cidade se preparando para o fim de semana. A música que vazava dos bares do Rio Vermelho, o cheiro de acarajé fritando no dendê, era um convite à vida. Mas a vida, naquele momento, trouxe um oficial de justiça à porta de Lúcia. Ele lhe entregou um envelope. Com as mãos firmes, ela o pegou. Era uma citação, um documento frio, oficial. Seus filhos não estavam blefando. Eles haviam entrado na justiça com uma ação de interdição, pedindo que ela fosse declarada legalmente incapaz de gerir a própria vida e os próprios bens. A traição agora tinha um número de processo. Qualquer outra pessoa no lugar dela talvez desmoronasse, gritasse, chorasse de raiva e desespero, mas Lúcia, a nossa Lúcia, apenas agradeceu ao oficial com uma educação serena, fechou a porta e leu o documento. Cada palavra um pequeno espinho em seu coração. A dor estava lá, profunda, mas o pânico não. Era como se ela estivesse esperando por aquilo, como se fosse a última peça de um quebra-cabeça doloroso que precisava se encaixar. Em vez de correr para o telefone e ligar para o Dr. Ferreira, Lúcia fez algo inesperado. Ela trocou de roupa, pegou seu chale e saiu para caminhar. Ela precisava sentir o pulso da sua cidade, a cidade que ela e Antônio tanto amavam. Ela andou sem pressa pela orla, sentindo a brisa do mar, vendo os casais de namorados, as famílias. Cada esquina, cada praça era uma página do livro de sua vida. Ali ela extraía sua força, não do dinheiro, não dos imóveis, mas das memórias, da certeza do amor que foi real. Seu caminho, no entanto, não era sem rumo. Ela se afastou da orla e adentrou ruas mais silenciosas, até parar em frente a um prédio imponente, de arquitetura moderna, cercado por jardins bem cuidados. Na fachada, uma placa discreta: Clínica Mente Sã, Instituto de Psiquiatria Avançada. O coração do público nesse momento deve ter parado. Uma clínica psiquiátrica? Será que a dor e a pressão a levaram ao limite? Lúcia entrou, mas não foi para a recepção de pacientes. Foi direto para o elevador da diretoria. No último andar, ela foi recebida com um abraço caloroso por uma mulher alta, elegante, na casa dos seus 50 anos, com um olhar que misturava inteligência e uma profunda compaixão. Lúcia, minha querida, eu estava te esperando, disse a mulher. Era a doutora Isabela Guimarães, a maior autoridade em psiquiatria forense da Bahia,
Um nome cujo laudo técnico era capaz de definir o destino de julgamentos complexos. E aqui, minha gente, preparem-se, pois a sexta e talvez maior reviravolta de todas está prestes a ser revelada. Quem era a doutora Isabela? Há 30 anos ela era apenas Isabela, uma jovem negra de família pobre, a estudante mais brilhante da Faculdade de Medicina, prestes a abandonar o sonho por não poder pagar as mensalidades. E foi então que um anjo anônimo apareceu, um fundo filantrópico misterioso que não apenas pagou toda a faculdade, mas financiou sua especialização na Alemanha. Anos mais tarde, já uma profissional de renome, ela descobriu a identidade dos seus benefitores, Antônio e Lúcia Almeida. Eles não lhe deram esmola, eles investiram no seu potencial. E a gratidão de Isabela se transformou numa amizade leal e um pacto de sigilo. Lúcia sentou-se e, sem dizer uma palavra, estendeu a citação judicial sobre a mesa. Isabela leu e seu rosto, antes acolhedor, endureceu. Eles tiveram a coragem, disse a médica, a voz baixa, perigosa. Eles tiveram, minha amiga, respondeu Lúcia com a voz cansada. Ele era um visionário, concordou Isabela. E é por isso que eu e ele preparamos o protocolo Anjo da Guarda há 5 anos, não é? E o que era o protocolo Anjo da Guarda? Era a jogada de mestre final de Antônio. Sabendo que esse ataque poderia um dia acontecer, ele pediu a Isabela que realizasse a cada 6 meses uma bateria completa de exames cognitivos, psicológicos e psiquiátricos em Lúcia, não porque duvidasse dela, mas para construir um arsenal, um histórico irrefutável. Isabela se levantou e foi até um arquivo de aço trancado. Ela o abriu, lá dentro dezenas de pastas. Eu tenho aqui, Lúcia, 5 anos de laudos, avaliações de memória, testes de raciocínio lógico, mapeamentos cerebrais, vídeos de nossas sessões, todos com data e hora autenticados. Eu tenho provas documentais de que você não apenas está perfeitamente sã, mas que possui uma capacidade de planejamento estratégico e uma inteligência emocional que colocariam seus 2 filhos no jardim de infância. Eles não estavam jogando xadrez, eles estavam jogando num tabuleiro tridimensional com anos de antecedência. Doutora Isabela voltou para a mesa, o olhar faiscando de fúria protetora. Eles acharam que iam te chamar de louca? Pois bem, eu vou apresentar ao juiz um laudo pericial que não vai apenas atestar a sua total competência. Vai, com base em evidências e na ciência, sugerir que a petição deles é um ato de má-fé, de violência psicológica contra uma idosa, um crime previsto em lei. Eles queriam um laudo médico? Eles terão o mais completo e devastador laudo que a Justiça da Bahia já viu. Ela pegou o telefone. Vou ligar para o Horácio. Vamos anexar meu pré-laudo à sua defesa. Lúcia? Ela disse, a voz agora embargada de emoção. Na audiência, eu não vou como médica. Eu vou como a prova viva da sua generosidade e da sua sanidade. Uma lágrima, finalmente, escorreu pelo rosto de Lúcia, não de dor, mas de gratidão, pelo amigo e pelo marido, que mesmo do outro lado da vida, continuava a protegê-la. A tentativa de Marcos e Carla de arrastar o nome da mãe na lama está prestes a explodir no rosto deles como um foguete. A armadilha que eles montaram, na verdade, era a porta de entrada para sua própria ruína pública e moral. O que vai acontecer quando o juiz receber esse dossiê? E como os filhos reagirão ao descobrir que a guerra que eles começaram já estava perdida, antes mesmo de dispararem o primeiro tiro? O palco está montado para o tribunal. E a verdade será a única testemunha. Minha gente, a notícia da defesa de Lúcia caiu como uma avalanche sobre o castelo de cartas de Marcos e Carla. O advogado deles, um homem caro e acostumado a vitórias fáceis, foi o primeiro a sentir o tremor. Numa reunião de emergência, ele jogou a pasta com o pré-laudo da doutora Isabela sobre a mesa. A fúria em seu rosto era evidente. Vocês me disseram que a mãe de vocês era uma dona de casa, que vivia à sombra do marido. Ele esbravejou. Vocês não me disseram que ela tem como melhor amiga e conselheira a doutora Isabela Guimarães? Vocês têm noção de quem é essa mulher? O laudo dela não é uma opinião, é uma sentença. Ela tem 5 anos de avaliações documentadas. Vocês me fizeram entrar com uma petição para declarar a rainha do xadrez de senil.
O advogado foi brutalmente honesto. Nós não vamos apenas perder, nós vamos ser humilhados. O juiz vai rir da nossa cara. E pior, a doutora Isabela e o doutor Horácio podem e provavelmente vão entrar com uma contração contra vocês por litigância de má-fé e violência psicológica contra idoso. Vocês saem daqui sem herança e com um processo criminal nas costas. O pânico, pela primeira vez, superou a ganância nos olhos de Marcos e Carla. A realidade finalmente os atingiu. Mas, como animais encurralados, em vez de recuar, eles se tornaram ainda mais perigosos. Naquela noite, em um ato de puro desespero, eles começaram a traçar o plano mais sujo de todos. Ligar para antigos vizinhos, ex-funcionários da loja, parentes distantes. O plano era oferecer dinheiro, muito dinheiro, em troca de testemunhos falsos. Qualquer mentira que pudesse manchar a imagem de Lúcia perante o juiz. Mas eles se esqueceram de uma coisa fundamental. Eles estavam jogando contra a Lúcia. E Lúcia, com a ajuda de Antônio, Isabela e Horácio, estava sempre 3 lances à frente. Enquanto Marcos e Carla tentavam subornar o passado, Lúcia decidiu confrontar o futuro. Ela ligou para os filhos. A voz dela no telefone era calma, neutra. Eu preciso falar com vocês. Uma última vez antes da audiência. Me encontrem amanhã, às 10 da manhã, no Largo do Pelourinho, número 7. Sozinhos. E desligou. O endereço era de um dos casarões antigos de Antônio. Marcos e Carla foram, desconfiados, esperando uma emboscada emocional, um apelo sentimental. Mas o que eles encontraram os deixou sem palavras. O saguão de entrada já estava pronto, um espaço deslumbrante que mesclava a arquitetura colonial com o design de luxo moderno. Lustres de cristal, móveis de design e na parede uma maquete do projeto final com um nome em letras douradas. Hotel Boutique Alma da Bahia. Lúcia estava sentada numa mesa no centro do saguão, tomando um café, como uma rainha em seu novo palácio. Ela não era mais a viúva de luto. Ela era a presidente do conselho, a visionária. Ela os fez ver, sem dizer uma palavra, a dimensão do império que eles tentaram roubar. Sentem-se, ela disse, a voz ainda calma, mas agora carregada de um poder inquestionável. Eles se sentaram, desconfortáveis, intimidados. Então, Lúcia fez a sua jogada final, a reviravolta, que não era um ataque, mas um blefe misericordioso. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que estão tentando comprar testemunhas. Sei do desespero de vocês. Ela os encarou, um por um. O caminho que vocês escolheram vai levar à sua ruína. A audiência será pública. O laudo da doutora Isabela será lido em voz alta. As testemunhas que o doutor Horácio já preparou, pessoas que vocês tentaram subornar, vão depor contra vocês. Seus nomes estarão na lama. E vocês sairão do tribunal sem nada. Pior que nada. Sairão com dívidas e talvez um processo criminal nas costas. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Mas, apesar de tudo, eu ainda sou a mãe de vocês. E o meu objetivo nunca foi a destruição de vocês, foi a educação. Então, eu vou fazer-lhes uma última oferta. Ela empurrou um documento sobre a mesa, um acordo. Isso é um termo de acordo extrajudicial. Ele diz o seguinte: eu me comprometo a dar a cada um de vocês um valor único e bastante significativo, um valor que paga todas as suas dívidas e ainda lhes dá capital para recomeçar. Longe daqui. Uma última ajuda de sua mãe. Os olhos de Marcos e Carla brilharam. Era aquilo, o dinheiro, a vitória. Mas a mão de Lúcia ainda estava sobre o papel. Em troca, ela disse, a voz baixando para um tom sério, vocês precisam assinar este acordo. E ao assinar, vocês concordam em 3 coisas. Primeiro, retirar imediata e irrevogavelmente a ação de interdição. Segundo, escrever uma carta pública de desculpas, a ser registrada em cartório. E terceiro, e mais importante, ela olhou fundo nos olhos deles. Vocês abdicam, para todo o sempre, de todo e qualquer direito futuro sobre a minha herança. Vocês pegam este dinheiro agora e desaparecem da minha vida financeira, para sempre. O que está aqui? Ela gesticulou para o hotel em construção.
O império que o pai de vocês construiu e que eu vou multiplicar não será de vocês. Nunca. Era o checkmate psicológico. Ela ofereceu a eles a realização do desejo mais imediato e podre deles, o dinheiro fácil. Mas o preço era a renúncia ao prêmio muito maior do futuro. Era um teste final. A ganância imediata contra a possibilidade de redenção. O dinheiro contra a família. Lúcia se levantou. Eu não preciso da resposta de vocês agora. O Dr. Horácio vai enviar uma cópia para o advogado de vocês ainda hoje. Vocês terão 24 horas para decidir. Se o acordo assinado não estiver na mesa dele até amanhã ao meio-dia, o acordo perde a validade. E então, nos veremos no tribunal. Ela caminhou para a porta e parou, virando-se para eles uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Comentem com o advogado de vocês que a doutora Isabela tem um capítulo fascinante no laudo dela, com mais de 20 páginas, dedicado à análise clínica do transtorno de personalidade narcisista e dos traços de sociopatia em dinâmicas familiares. Tenho certeza que o juiz vai adorar a leitura. E saiu, deixando os dois irmãos sozinhos no meio do saguão opulento com o papel que definiria seus destinos, sobre a mesa. A escolha era deles. Agarrar o dinheiro e correr, ou apostar tudo na humilhação certa? O que falará mais alto? A ganância desesperada ou o orgulho suicida? A decisão que eles tomarem nas próximas 24 horas não apenas selará o futuro deles, mas definirá que tipo de pessoas eles realmente são. E Lúcia, pela primeira vez, poderá finalmente descansar. Ou não. Minha gente, se vocês acham que o inferno são os outros, é porque nunca tiveram presos em uma sala com a própria ganância. No momento em que a porta do saguão do Hotel Alma da Bahia se fechou, deixando Marcos e Carla sozinhos com aquele acordo sobre a mesa, o pacto entre os irmãos se desfez. A aliança, que era cimentada pelo desprezo à mãe e pelo desejo ao dinheiro, rachou sobre o peso da realidade. Você ouviu o que ela disse? Sibilou Carla, o rosto pálido de fúria. Ela quer nos comprar, nos humilhar com as migalhas do império que é nosso por direito. Eu não vou assinar essa porcaria. O orgulho dela, o narcisismo, era uma fera ferida, incapaz de aceitar a derrota. Mas Marcos, pela primeira vez, parecia ter sido tocado pelo gelo do medo. O pragmatismo covarde sobrepujou a arrogância. Cala a boca e escuta, ele retrucou, a voz baixa, urgente. Você não entendeu. Não existe mais direito, não existe império. A gente perdeu, acabou. Aquele laudo da Isabela vai nos destruir publicamente. Você quer virar piada na cidade? Quer ter seu nome nos jornais como a filha que tentou interditar a mãe milionária e se deu mal? É pegar esse dinheiro e sumir, ou sair daqui sem um centavo e com um processo nas costas? A discussão se arrastou pela tarde de quinta-feira, noite adentro. O advogado deles, contatado por telefone, foi sucinto. Assinem. É a melhor e única oferta que vocês terão na vida. Se não assinarem, eu renuncio ao caso amanhã de manhã. Não vou afundar minha carreira com vocês. A contagem regressiva era real. Cada tic-tac do relógio era um prego no caixão do plano deles. A noite foi longa. Carla, em sua fúria, quebrou uma taça de cristal na parede. Marcos, em seu pânico, andou de um lado para outro, calculando dívidas, imaginando a humilhação. A parceria deles, nascida da cobiça, morreu num pântano de acusações mútuas. Na manhã de sexta-feira, poucas horas antes do prazo final, a discussão atingiu o clímax. Eu não vou dar a ela esse prazer. Prazer? Você acha que isso é sobre prazer? Isso é sobre sobrevivência. Eu vou assinar, Carla, com ou sem você. Pelo menos eu saio dessa com o suficiente para recomeçar. Você, com seu orgulho idiota, vai sair sem nada. É isso que você quer? Acabar sem nada? A ameaça final. A traição dentro da traição. Marcos estava disposto a salvar a si mesmo e abandonar a irmã. E foi isso que quebrou a resistência de Carla. A perspectiva de ficar sozinha, sem o dinheiro e sem o irmão cúmplice, era mais apavorante do que a humilhação de assinar.
Ao meio-dia de sexta-feira, poucas horas antes do prazo final, os dois entraram na sala de reuniões do advogado deles. Não se olhavam. O ar era de funeral. Em silêncio, um após o outro, eles pegaram a caneta. A câmera focaria em suas mãos. Na mão de Carla, as unhas perfeitas tremendo levemente. Na de Marcos, o suor na palma. O som da caneta no papel era o som de uma vida de direitos sendo assinada para longe. O som da rendição. O preço da ganância sendo pago, não com alegria, mas com a amargura da derrota. E Lúcia? Onde estava Lúcia durante todo esse turbilhão? Ela não estava em casa, roendo as unhas. Não estava no escritório do advogado, esperando ansiosamente. A nossa Lúcia, minha gente, estava onde a alma de Salvador repousa. Eram quase 7 horas da noite desta sexta-feira, 26 de setembro. Ela estava sentada em uma das pedras do farol da Barra, observando o sol se despedir no horizonte, pintando o mar de fogo. Ela estava em paz. A decisão deles não mudaria mais quem ela era. A vitória dela já estava decretada, no momento em que ela escolheu a si mesma. O celular dela vibrou no bolso. Uma mensagem curta de Horácio. Ela abriu. Recebido. Assinado por ambos. Parabéns, Lúcia. Acabou. Ela leu a mensagem e então ela olhou para o mar. E o que veio não foi um sorriso de triunfo. Não foi um grito de vitória. Foi uma lágrima. Uma única e pesada lágrima que escorreu por seu rosto e pingou na rocha. Uma lágrima de uma mãe. Uma lágrima pela perda. Não da guerra, mas dos filhos. Ela tinha seu império, sua dignidade, seu futuro. Mas para ter tudo isso, precisou amputar uma parte do seu coração. Esse era o verdadeiro preço. Enquanto ela secava o rosto, o celular vibrou de novo. Uma chamada. De um número que ela não tinha na agenda dela. Ela hesitou. Atender ou não? Ignorar e deixar o passado para trás? Ou... Ela atendeu. Colocou o celular no ouvido, o som das ondas do mar ao fundo. Alô? Ela disse. Do outro lado, um silêncio. E então uma voz que ela conhecia tão bem, mas que soava diferente, quebrada, embargada pelo choro. A voz do seu filho mais velho. E ele disse apenas uma palavra que era uma pergunta, um pedido, uma confissão. Mãe? E a tela escurece. A guerra acabou. A vingança está completa. Mas a ligação de Marcos abre uma porta que parecia trancada para sempre. É o som de um arrependimento genuíno? Ou o último eco de um homem que perdeu tudo e não sabe para onde ir? A jornada da estrategista Lúcia terminou. Mas a jornada da mãe Lúcia está talvez apenas começando. No capítulo final, descobriremos o que vem depois da vitória. É possível reconstruir uma ponte sobre as cinzas de uma família? A resposta está a um passo. Minha gente, que jornada! Chegamos ao fim. E o fim começa com uma escolha. Ali, sentada nas pedras do farol da Barra, com o celular no ouvido e o som das ondas quebrando, Lúcia segurava em suas mãos o estilhaço de sua família. A voz de Marcos, quebrada, era a de um náufrago. A estrategista dentro dela, a mulher que planejou cada passo com frieza, poderia ter desligado. Poderia ter dito acabou e seguido em frente. Mas quem atendeu aquela chamada não foi a estrategista, foi a mãe. Onde você está, meu filho? Ela perguntou, a voz suave, sem um pingo de triunfo ou rancor. A resposta veio do outro lado, entre soluços. Ele estava em um boteco simples, no bairro vizinho, sozinho. Carla, no momento em que a transferência do dinheiro caiu na conta, pegou sua parte e sumiu. Não deixou um bilhete, não deu um abraço. A parceria deles, afinal, tinha um preço, e ele havia sido pago. Me espere aí, estou indo, disse Lúcia.
O encontro deles não foi em um hotel de luxo ou em um escritório de advocacia. Foi em uma mesa de plástico na calçada, sob a luz amarela de um poste. Marcos, o homem que dias antes a humilhara, agora não conseguia erguer os olhos para encará-la. E ali, pela primeira vez, ele falou a verdade. Não as mentiras do plano, mas a verdade de sua alma. Confessou a vergonha, a inveja que sentia do sucesso do pai, o sentimento de fracasso que o levou a acreditar que o dinheiro fácil seria a solução. Ele não pediu para voltar atrás no acordo, não pediu mais dinheiro, ele pediu perdão. Um perdão que ele mesmo não sabia se merecia. Lúcia o ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela colocou a mão sobre a dele. Eu te perdoo, Marcos, ela disse, e a sinceridade em sua voz o fez chorar ainda mais. Mas o perdão não apaga as consequências. O amor de uma mãe é incondicional, mas o respeito e a confiança precisam ser reconstruídos. E essa jornada, meu filho, é só sua. O caminho de volta é longo e solitário, mas eu quero que você saiba de uma coisa. No final dessa estrada, seja quando for, sua mãe ainda vai estar aqui, esperando. Aquela noite não foi um final feliz de cinema, foi um começo difícil da vida real. E agora, avançamos no tempo. 2 anos depois. O que aconteceu com eles? Carla usou o seu dinheiro para viver o sonho que sempre almejou. Viajou para a Europa, comprou roupas de grife, frequentou as festas mais badaladas, mas a solidão é uma sombra que o dinheiro não espanta. Sem laços, sem propósito, ela vive uma vida de aparências, pulando de cidade em cidade, sempre em busca de algo que o dinheiro não pode comprar. Um sentimento de pertencimento, uma lembrança distante de uma mãe e de um irmão que ela trocou por luxo. Marcos, por outro lado, fez o caminho inverso. Usou a maior parte do dinheiro para quitar cada centavo de suas dívidas. Com o que sobrar, em vez de tentar um novo negócio mirabolante, ele fez o que o testamento do pai sugeria. Conseguiu um emprego simples como gerente de uma pequena pousada em Itacaré, longe do brilho e da pressão de Salvador. Começou do zero, e no trabalho honesto, na vida simples, ele começou a se reencontrar, a se perdoar. Ele e Lúcia se falam pelo telefone todo domingo. Uma vez por mês, ele pega o carro e vem a Salvador para tomar um café com ela. As conversas ainda são um pouco sem jeito, marcadas pelas cicatrizes do passado, mas são reais. É uma ponte sendo reconstruída, tijolo por tijolo. E Lúcia? Ah, nossa Lúcia! Ela floresceu. O Hotel Boutique Alma da Bahia se tornou um sucesso estrondoso, a joia da coroa do Pelourinho, celebrado por sua beleza e por sua história. Mas a verdadeira surpresa, o verdadeiro legado de Lúcia, não estava nas paredes do seu hotel, estava no coração da sua fundação. Com os lucros do império que ela agora comandava com maestria, ela criou a Fundação Almeida. Com a doutora Isabela na presidência do conselho e o doutor Horácio como consultor jurídico, a Fundação oferece apoio legal, psicológico e financeiro gratuito a idosos em situação de abuso patrimonial e abandono familiar. Ela transformou a sua dor na cura para centenas de outras pessoas. A mulher que foi traída pela família se tornou a mãe de uma comunidade de desamparados. Essa, minha gente, foi a sua verdadeira vingança. A vingança do bem. Nossa história termina aqui, na noite de inauguração de uma nova ala da Fundação. Lúcia, há 67 anos, está no palco, discursando. Ela não fala de dinheiro, fala de dignidade, de respeito, de amor. A plateia a aplaude de pé. Na primeira fila, Isabela e Horácio sorriem, orgulhosos. E lá no fundo, encostado na parede, quase anônimo na multidão, está Marcos. Ele não está ali como herdeiro, está ali como filho, observando a mãe com uma admiração que ele nunca sentiu antes. Os olhos dele se cruzam através do salão, Lúcia dá um pequeno e quase imperceptível aceno de cabeça e ele acena de volta. Não é um final de conto de fadas, é algo muito melhor, é um final de esperança. A jornada de Lúcia nos ensina que mesmo das cinzas mais dolorosas da traição, a fênix da dignidade e do propósito pode renascer, mais forte e mais brilhante do que nunca. Nos ensina que a verdadeira força não está em atacar,
mas em resistir, e que às vezes o maior ato de amor não é proteger alguém de uma queda, mas deixá-lo sentir o chão para que ele possa aprender a se levantar sozinho. O que você achou da jornada da nossa heroína? A decisão dela foi a correta? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua opinião. A sua voz, a sua história, também faz parte da nossa comunidade. Se as sagas de Lúcia tocaram o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Muito, muito obrigado pela sua companhia e pela sua escuta atenta. Fiquem em paz e até a próxima!